Pessoal, boa noite a todos aí que estão me assistindo ao vivo. Hoje, quarta-feira, 20 de maio, vamos retomar aí os nossos trabalhos, ok? Antes disso, só queria fazer aí um breve comentário sobre as notas. O que acontece? Eu já lancei as notas lá no diário, né, da faculdade, e acredito que o pessoal já tenha publicado isso aí para vocês, ok? Em todo caso, apenas dando um feedback geral aqui, tá? Alguns alunos aí ainda não entregaram, né? Na verdade, acho que só foi dois alunos que não me entregou nada de material, e aí infelizmente a nota vai ficar zerada, tá ok? Mas os demais que se esforçaram aí e tudo mais, que entregaram, né, o exercício da melhor maneira possível, eu atribuí notas aí baseado naquilo que nós conversamos, no feedback que eu dei praticamente individual, né, para vocês aí, né, nos nossos dois últimos encontros. Alguns fizeram as suas ressalvas, né, fizeram aí as retificações, e aí baseando-se, né, em tudo isso que eu contemplei aí, eu atribuí a nota de vocês, tá? Particularmente eu fiquei muito contente com as notas, né, com o empenho de vocês, com a qualidade, com a dedicação que vocês deram, né, no trabalho, para fazer o trabalho aí, ok? E por conta disso as notas, né, foram nesse patamar que vocês devem ter observado aí, né? Muita gente aí ficou com nota máxima, tá? E eu espero, né, que independente da forma como a gente está precisando, né, necessitando trabalhar, né, dessa forma, né, de fazer as aulas online, de fazer as aulas, né, de forma digital, né, transmitida, enfim, a gente não perca o foco e pelo menos a qualidade, né, naquilo que a gente está querendo, que eu estou me propondo a ensinar, a passar para vocês. Perfeito? Então, nós trabalhamos até agora com um propósito de nortear vocês como fazer uma avaliação econômico-financeira de uma empresa, seja uma empresa que vocês estejam à frente, né, administrando, gerenciando, né, ou avaliando alguma proposta de negócio, alguma negociação, algum projeto, enfim. Todo esse arcabouço de indicadores que nós estamos passando aqui é justamente para suprir, né, e dar suporte, né, na verdade, para vocês avaliarem todo o desempenho econômico, financeiro, operacional da empresa, seja uma empresa que vocês estejam à frente como gestores ou uma empresa que vocês estejam interessados em fazer negócios, seja de empresa para empresa ou seja um negócio como investidores, enfim, tá? Existe aí diversas aplicabilidades para se fazer isso, tá ok? Então, diante disso, né, eu vou dar continuidade,
tá? Eu vou dar continuidade nos nossos assuntos, correto? Só apenas relembrando, né, que o que nós já vimos até agora. Nós falamos sobre análise vertical e análise horizontal, perfeito? Análise vertical para se fazer uma comparação entre as contas ou os grupos de contas com o valor total do ativo ou do passivo, correto? Né? Ou se estiver avaliando, né, a demonstração de resultado do exercício, né, se comparar com o total, né, do faturamento, da receita da empresa, né, quanto se representa, né, aquela conta, aquele grupo de conta dentro da receita de vendas. Tá? Aí falamos depois disso sobre análise horizontal. Análise horizontal é para avaliar uma tendência, né? Avaliar uma variação, saber se, por exemplo, dentro de observando uma conta ou um grupo de conta do lado do ativo, se essa conta ela está aumentando de um exercício para o outro, ou se ela está diminuindo de um exercício para o outro, e qual foi essa variação, né? E aí, dependendo da ótica que você está aplicando, se você está olhando o ativo, tudo que se refere a ativo se refere a bens e direitos, e tudo que aumenta no ativo, isso é bom, perfeito? Né? Do ponto de vista de patrimônio. Né? Quando a gente olha para o lado do passivo, né, comparando o comportamento das contas ou grupos de conta, né, na análise horizontal, a sua variação, se estiver aumentando ou diminuindo, né, falando do lado do passivo, que são deveres e obrigações, né, se aumentar, né, a gente acredita que não seja algo bom, né, pode ser algo ruim dependendo do que vocês estão observando, tá? Endividamento ou coisas desse tipo. Falamos sobre lucratividade, né? Lucratividade bruta, lucratividade operacional, lucratividade líquida, né? Falamos sobre rentabilidade, né? A rentabilidade que o patrimônio da empresa está gerando, que o ativo da empresa está gerando, ou que o ativo operacional da empresa está gerando, e aí a gente observa essa rentabilidade e confronta com outros tipos de rentabilidade de outros tipos de investimento, né, até para entender se é viável realmente o capital investido na empresa ou se deveria investir isso em outro tipo de aplicação. Né? Falamos sobre, né, a estrutura de capital da empresa, né, que é basicamente saber o quanto a empresa depende de capital de terceiros e capital próprio, ou qual é a origem, né, a fonte, né, de capital da empresa para ser aplicado, né, no seu ativo, na sua operação, né, ou como isso está dividido, né, se tem muita participação de terceiros, se tem que ser participação de capital próprio, perfeito? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem até aqui? Posso seguindo aqui com a nossa revisãozinha rápida. Pessoal, me respondam no chat ou me respondam aí no WhatsApp. Tudo bem até aqui? Ok. Perfeito. Bom, e aí só finalizando, né, depois de falarmos aí sobre rentabilidade, nós falamos também sobre a capacidade de pagamento da empresa, né?
Dentro do estrutura de capitais também houve a questão de endividamento, né? Cálculo do endividamento da empresa. Bom, essa água aqui fervendo o tempo inteiro. Depois falamos sobre a capacidade de pagamento da empresa, ou seja, os índices de liquidez, né? De solvência, quanto a empresa possui de bens e direitos, né? Que são que suportam, né, o seu endividamento ou o seu compromisso do lado do passivo. E aí falamos de liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez seca, liquidez geral, e aí aquela paridade, né? Por exemplo, na liquidez corrente, que envolve os ativos correntes da empresa, ou o ativo circulante, o passivo circulante, que são grupos de contas que envolvem as contas que operacionalizam o negócio da empresa. A paridade sempre era a leitura, né? A forma de leitura é para cada R$1 de dívida, quanto eu tenho, né, de capital dentro do meu ativo circulante para pagar esse R$1. Então, vocês fizeram as análises aí desses trabalhos e identificaram alguns índices do tipo 1,5, 1,7, 1,2. O que quer dizer esse 1,5? Né? Para cada R$1 que a empresa tem de dívida lá no passivo circulante, ela tem R$1,50 para fazer o pagamento, para suportar, né, esse pagamento, honrar esse pagamento. Então, quando a gente olha esse 0,50 centavos, isso quer dizer sobra, né, de caixa ou de capital de giro, que é o que nós vamos falar hoje aí também na nossa aula, para suportar, né, esses compromissos, né? Ou seja, ela tem folga, né, ela tem lastro, né, financeiro para suportar aí os seus compromissos, né, sejam correntes ou sejam a longo prazo, dependendo do indicador, né, do índice que está sendo aplicado aí e lido. Perfeito? Então, pronto. Fechamos esses blocos aí, né? Então a gente vai entrar agora em outros 3 itens, né, ou indicadores, para ir aprimorando, complementando e se aprofundando ainda mais nessa gestão, né, nessa avaliação financeira, né, na análise do desempenho econômico financeiro da empresa. Então, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar de índice de rotação, vamos falar de prazos e ciclos de caixa, ok? E vamos falar do capital de giro, tá? Do capital de giro da empresa, que é basicamente o pulmão aí, né? Que vai dar condição para a empresa trabalhar. Gente, chegou meu café. Josenildo, lamento, mas não vou poder dividir esse com você. Numa outra oportunidade eu pago um. Tá? Aliás, numa caneca muito especial que eu ganhei aí de alunos que eu já tive em outra instituição, fizeram um presente, uma caneca personalizada, né? Dia do professor, que foi o presente que me deram aqui, uma mensagem. Aí eles pegaram umas fotos minhas que tinham no YouTube não, no Facebook, e aí fizeram essa caneca que é muito interessante. Ela é preta, tá, gente? Mas quando você esquenta, aí aparece aqui as minhas imagens, mas o mais interessante é a mensagem aqui, né? Não sei se dá para ver aí a mensagem que o pessoal escreveu aí. Dá para ver aí, ó. Diz exatamente o seguinte: quem compartilha o que sabe muda a história de quem aprende. Feliz Dia do Professor. É isso aí. Bom, podemos prosseguir aqui então com o nosso assunto, com os nossos novos temas, com as nossas novas ferramentas. Posso seguir aí, gente? Posso?
Posso prosseguir? Posso prosseguir aí, então? Ok, então vamos seguindo aí, né? O que nós temos aí, tá? Dentro desses 3 itens, né? Vamos começar aqui então pelo índices de rotação, né? Claro que sempre lembrando, né? Qual é o objetivo que a gente tem de avaliar os índices de rotação, ok? Deixa eu tirar aqui um pouco minha imagem para não atrapalhar aí. Bom, primeiro conhecer os índices que medem a operacionalidade da empresa, tá? A empresa ela tem uma operação geral, global, né? Macro, uma operação macro, mas essa operação, né? Lembrando que a empresa é um sistema, ok? Compostos de vários mecanismos, né? Várias engrenagens aí que interagem entre si. A gente precisa medir, né? Essa operacionalidade, tá? Além de medir essa operacionalidade, a gente também vai estar falando dos prazos, né, de pagamentos e recebimentos, né, a partir da aquisição de estoques, tá? Que esses prazos estão interligados com a operação, perfeito? Conhecer os ciclos que indicam a movimentação do caixa, porque esses ciclos estão alinhados com os prazos que estão alinhados com a operação. E analisar tudo isso de maneira geral, tá? Relacionando um item com um indicador com o outro, perfeito? Os índices de rotação, eles relacionam o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Essa relação vai trazer resultados, né, que vão estar auferindo os períodos de tempo, né, que ocorrem para acontecer aí, né, a operação da empresa, principalmente a sua operação essencial, né, entre comprar e vender, né? Então nós estamos falando aí de giro dos estoques e prazo médio de estocagem, estamos falando do giro do contas a receber e o prazo médio do contas a receber, ou prazo médio de recebimento, estamos falando do giro do contas a pagar e o prazo médio de pagamento, um posicionamento relativo, né, e o giro de caixa, giro do ativo e giro do ativo operacional. Tá? Esses são os índices de rotação, ok? Bom, a gente pegou aí, né, aquele exemplo que a gente utilizou em sala de aula, aquele balançozinho, né, bem simples, né, da companhia Exemplo SA, né, companhia C Exemplo SA, e aplicamos aí esses indicadores de rotação e também para cálculo de prazos, tá? Para a gente ver aí de maneira prática, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, né? E aí lembrando que a gente está relacionando, né, o balanço patrimonial com a demonstração de resultado do exercício. Nós vamos precisar aí desses 2 relatórios financeiros, tá? Então, primeiro vamos calcular aí, né, aprender a calcular o giro dos estoques e o prazo médio de estocagem. Por que é importante calcular o giro de estoque e o prazo médio de estocagem? A fórmula é simples, tá, gente? Você pega o custo das vendas e divide pelo estoque, e aí a minha ressalva novamente, o estoque do período. Tá? Porque aqui, quando a gente fala de estoque médio, tem que somar o estoque do período vigente ou do período encerrado e o penúltimo período. Mas eu já digo que pode fazer com estoque direto. Tá? Custo das vendas, pode pegar lá o custo da mercadoria vendida, né? Ou o custo do produto fabricado, tá? E dividir isso pelo estoque.
Isso vai dar um número decimal que, na verdade, é a quantidade de vezes que seu estoque gira, renova-se. Tá? Pegando esse número decimal e dividindo, né, 365 por esse número, ele vai dar um prazo médio de estocagem. O que é esse prazo médio de estocagem? É o prazo que o estoque, ou que aquela mercadoria, ou que aquela matéria-prima, permanece no estoque antes da sua fabricação e comercialização. Tá? Então, se a gente for observar aqui, o que nós estamos falando aí? Nós estamos falando que nesse caso aqui, o estoque da empresa gira 4 vezes no período. 4, ou seja, se renova totalmente, né, renova-se por sua totalidade 4 vezes no período. Se eu estiver falando isso, né, de um período anual, o estoque se renova-se 4 vezes no ano. Se for no período semestral, o estoque se renova-se, né, o estoque renova-se 4 vezes no semestre. Né? E quanto tempo ele está levando para fazer essa renovação por completo? 81 dias. Entenderam? 81 dias. O que esse indicador nos traz? Lembra que eu falei assim, que eu falei para vocês, olha, tem indicadores que a gente faz a leitura assim, quanto maior, melhor, quanto menor, melhor, enfim. Tem um significado dentro do contexto, né? Um estoque que gira pouco quer dizer o quê? Um estoque que gira pouco quer dizer que a empresa está com uma operação baixa, né? Ela está com uma baixa operacionalidade ou uma baixa movimentação, né, da sua operação comercial. Um estoque que gira muito é porque a empresa está trabalhando constantemente, está renovando constantemente, então a operação está lá em cima. Isso é bom, né? Um prazo muito extenso, ou seja, quanto mais tempo se fica material, mercadoria no estoque, né, pior. Por quê? Primeiro, o estoque parado ou, né, prolongado, ele gera custo. Por quê? Porque ele não está entrando em linha de produção, ele não está entrando num ciclo de comercialização. Então o estoque não está se renovando, o estoque está parado. 81 dias diz que o estoque, né, de determinada mercadoria ou material, enfim, o estoque da empresa fica parado durante esse período até se renovar ou está sendo consumido, leva para ser consumido, né, na sua totalidade, todo esse período para poder se renovar. Então, quanto mais tempo se calcula, né, se obtém esse cálculo, né, do estoque, do prazo médio de estocagem, isso é sinal que a empresa tem uma certa morosidade, né, na sua operação. Tá? Claro que isso não se observa de forma singular, ou seja, eu só olho para isso. Não, a gente tem que olhar também outros indicadores. Lembrem que a gente tem que fazer uma análise de todo o contexto, tá? De todos os indicadores juntos. Tá? Mas esse indicador, a leitura é essa. Tá? Quantas vezes meu estoque gira e quanto mais ele girar, melhor, né? E qual o prazo médio que ele permanece, né? O prazo médio que ele permanece no estoque, né? Porque se ele leva pouco tempo para permanecer no estoque, é sinal que ele está girando muito. Se ele leva muito tempo no estoque, é sinal que ele está girando pouco. E aí, né? A gente entra naquela questão. Quanto mais movimentado o estoque, melhor para a empresa, porque a empresa está uma dinâmica muito acelerada da sua operação. Perfeito? Bom, vamos aí ao outro item, né? Um outro indicador, giro do contas a receber e o prazo médio de recebimento. Tá? Também vamos considerar que é o contas a receber do período. Tá? Não vamos utilizar a média aqui. Então eu vou pegar a receita bruta e dividir pelo contas a receber. O contas a receber está onde? Está lá no balanço patrimonial. Contas a receber, o clientes, os títulos a receber. E a receita bruta está na demonstração de resultado do exercício. Ok? Esse número decimal eu vou pegar ele e vou dividir. Ó, pegar 365 dias, porque eu estou falando do ano, né? E vou dividir por 18,75 vezes, que é a quantidade de vezes que o meu contas a receber gira.
Então isso vai me dizer que o meu prazo médio de recebimento é de 19 dias. Aí a gente volta naquele mesmo conceito do estoque. Quanto maior for o giro, quanto mais vezes girar o meu contas a receber, né, melhor para a empresa, porque o contas a receber está sendo renovado cada vez mais, né, ou seja, novas vendas, novos faturamentos, né, novos negócios. E quanto menos tempo eu levar para receber, melhor, né? Quanto menos tempo eu levar para receber, melhor, né? Então a gente entra naquela questão, o que é melhor? É receber algo com 90 dias ou algo com 30 dias? É receber algo com 30 dias. Quanto menos tempo eu receber, né, levar para receber algo, melhor. Ok? Entenderam essa interpretação? Tá? E o contas a receber, quanto mais ele girar, melhor para a empresa, porque a empresa está vendendo, recebendo, vendendo e recebendo, então ela está dinâmica, né? Ela está operando de forma bastante dinâmica. Se o contas a receber gira pouco, é lento, né? E de repente observa o prazo médio de recebimento muito extenso, isso pode ser ruim para a empresa, ok? E a gente vai entender isso quando eu olhar lá o ciclo de caixa, tá bom? Aí nós vamos para o giro do contas a pagar e o prazo médio, né, de pagamentos. A mesma coisa, eu vou pegar aqui, né, as compras efetuadas no período, ok? As compras efetuadas no período e vou dividir pelo valor de fornecedores, né? Não vou pegar a média, tá, gente? Vou dividir pelo valor de fornecedores que vai estar lá no balanço patrimonial do período que está sendo analisado. A mesma coisa, vai dar aqui um número decimal, que é a quantidade de vezes que gira, né? Renova-se as minhas dívidas com fornecedores, e vou dividir 365, que vai dar meu prazo médio de pagamento. Ok? E aí, a leitura é inversa ao do contas a receber. Por quê? Quanto menos eu girar aqui no meu fornecedor, e quanto mais tempo eu tiver aqui no meu prazo médio de pagamento, melhor para a empresa. Tá? Ou seja, eu tenho aí um prazo maior para pagamento, né? Enquanto que no contas a receber eu tenho um prazo menor. Tá? Vamos entender isso quando a gente observa aqui, ó, o ciclo de caixa. Tá? Imagine aqui aqueles prazos no ciclo de caixa. Tá? O período de estocagem, a rotatividade do estoque, o período médio de pagamentos, o período médio de recebimentos, e aí a gente vai entender aqui como é que funciona, né? Como é que isso, né, se relaciona com o ciclo de caixa, e detalhe, o quanto isso impacta no seu capital de giro. Visualizaram aqui? Imagina o seguinte, gente. Aqui é todo o processo operacional, todo o ciclo operacional, financeiro e econômico da empresa. Imagina que a empresa fez uma compra aqui e essa compra, né, ela vai ficar um período no estoque para poder ser vendido. Perfeito? Depois de vendida, ela vai levar um certo período para ser recebida. Ok? Nesse, né, paralelo a esse fato, né, a compra que a empresa fez, ela tem um prazo para pagar o fornecedor, né? E aí o que acontece? Esse prazo normalmente de pagamento, ele é inferior ao prazo, né, de recebimento, né, e inferior, de repente, ao período médio de estocagem. Então imagine o seguinte, eu comprei aqui, né, sei lá, sou uma empresa, sou uma loja distribuidora de algum tipo de produto. Eu comprei aqui. Aí, até eu comercializar esse produto, leva 60 dias. Tá? E com 30 dias eu já tenho que pagar o meu fornecedor. Mas eu não vendi essa mercadoria ainda.
ela fica no meu estoque parada, né, leva um certo tempo para ser comercializada, leva aí 60 dias da data que eu comprei. Só que com 30 dias eu já tive que pagar o meu fornecedor. Aí o que acontece? Né? Tem mais 30 dias à frente, aí eu consigo vender. Perfeito? Consegui vender. Ótimo. Só que quando eu vendi, eu tenho um prazo ainda de 30 dias para receber. Ou seja, entre a compra e o recebimento, né, somando para o período de estoque, né, e o período de recebimento, o prazo de estoque, né, o prazo médio de estocagem e o prazo médio de recebimento, eu teria o quê? 90 dias, correto? E com 30 dias eu já teria que pagar essa mercadoria. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que do 31º dia até o dia do recebimento, ou seja, mais 59 dias à frente, eu tenho que ter dinheiro na empresa para suportar, né, a sua operação. Né? E não só suportar a operação, eu tive que pagar o fornecedor aqui antes de comercializar a minha mercadoria. Né? Então, esse ciclo, né, operacional, esse ciclo econômico, esse ciclo financeiro é de extrema importância para a gestão do capital de giro da empresa. Ok? O que eu estou querendo dizer? Imagine o seguinte, né? O que é melhor? É eu receber primeiro e pagar depois o meu cliente, o meu fornecedor, ou eu pagar primeiro o meu fornecedor e depois receber do meu cliente? Obviamente que a primeira alternativa, né, a primeira situação é a melhor para a empresa. Por que é melhor para a empresa? Porque eu já vou disponibilizar, né, dos meus recebimentos, ok? Para depois pagar o meu fornecedor. Ou seja, eu já recebi do meu cliente, correto? E fui lá e paguei o meu fornecedor. Né? Imagine o ciclo, né, financeiro de um supermercado. Tá? Supermercado. Normalmente, supermercado, principalmente essas grandes redes, elas têm um prazo muito longo, né, para pagar os seus fornecedores. É 90 dias. Perfeito? 90 dias. Aí o que acontece? Só que com 30 dias no máximo, ela está recebendo, ou na maioria das vezes à vista, né? Porque essa operação é ou recebe à vista, ok? Ou a prazo, no máximo 30 dias, que é o quê? A utilização de cartão de crédito. Aí o que acontece? Né? À vista ou no máximo em 30 dias, ela recebe tudo que ela vendeu, mas ela só vai pagar os seus fornecedores, né, com 90 dias. Ou seja, ela tem aí 2 meses para fazer o que quiser com o dinheiro, que normalmente o que eles fazem? Eles aplicam esse dinheiro, eles investem, né, esse dinheiro para otimizar cada vez mais a operação da empresa, a operação do mercado, do supermercado. Ok? Então, isso dá uma condição muito boa em termos de fluxo de caixa, né, para o negócio. Né? Ou seja, eu recebo primeiro para depois pagar. E normalmente é o contrário nas empresas. E por ser ao contrário, né, o que as empresas precisam? Elas precisam de capital de giro, né, de fluxo de caixa. O que é esse capital de giro? Lembra quando nós fizemos aquele cálculo da liquidez corrente? Aquela sobrazinha que saía? Aquilo é o capital de giro. Entendeu? Aquilo representa o capital de giro, ou seja, a empresa ela consegue honrar os seus compromissos, né, mesmo antes de ter que receber os seus direitos. Ok? Ela consegue honrar os pagamentos com os fornecedores, mesmo antes de receber dos seus clientes. Por quê? Porque ela tem capital de giro para isso. Tá? E ela tem sobra de capital de giro. Quando a empresa tinha menos de 1, aí isso começa a ficar preocupante. Né? Porque, peraí, como é que ela paga todas as suas obrigações, os seus credores, se ela tem menos de 1, né? De forma representativa, né? Menos de 1 para honrar os seus compromissos. Aí que as empresas fazem? Vão atrás de bancos, vão atrás de empréstimos, né? Se endividam,
né, não conseguem calcular ou não conseguem administrar esse ciclo, e aí viram uma bola de neve e pronto, acabou o negócio da empresa. A empresa quebra, entendeu? A empresa quebra, tá? Então, por isso que é muito importante, dentro da gestão do ciclo de caixa, a gestão do ciclo financeiro, do ciclo operacional, entender essa questão de prazos médios de pagamento, de recebimento, de estocagem, né? De estocagem, para saber como é que você vai distribuir isso dentro do seu fluxo de caixa e quanto você vai precisar do seu capital de giro, perfeito? Para suportar essa operação. Então imagina aqui, ó, tem 60 dias ainda à frente, né, que a empresa vai ter uma série de compromissos aqui, por exemplo, pagamento de folha de pagamento, de salários, ok? Mesmo antes de receber do cliente. Né? Então como é que ela vai se autofinanciar aqui? Se ela tiver capital de giro próprio, perfeito. Se ela não tiver, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar dinheiro em banco, empréstimo bancário. E aí que eu falei que o empréstimo no curto prazo, para sanar esse tipo de deficiência, é ruim para a empresa, porque aí vira uma bola de neve. A empresa está com uma deficiência operacional, toma dinheiro a curto prazo para ir sanando e tampando esses buracos. Esse dinheiro vai corroendo a sua rentabilidade, porque é uma despesa, né, financeira. Lembra da rentabilidade lá atrás? Vai destruindo a rentabilidade, vai reduzindo a lucratividade, e aí isso vira um processo de degeneração. A empresa acaba se ela não tiver essa estrutura e essa gestão, tá, desses indicadores muito bem alinhadas ao seu fluxo de caixa, por conta da necessidade de um capital de giro para financiar isso, para financiar a sua operação. Tá ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então, olha só, partindo daí, a gente também tem um índice de posicionamento relativo e de ciclo de caixa, tá? Que a gente chama de PR, que é o quê? Prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento dividido por prazo médio de pagamento, ok? O caixa, o ciclo, leva 45 dias, né? 45 dias para ele se concluir. Tá certo? 45 dias. Tá? Esse número aqui é um indicador interessante, porque isso demonstra o quanto a gente pode necessitar, ou em quanto tempo a gente deve necessitar do capital de giro da empresa. Ou seja, olha, a empresa necessita aí de 45 dias dentro do seu ciclo de caixa, né, para utilização do seu capital de giro. Né, porque é o prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Ok? Então ela tem aí 45 dias que ela necessita utilizar o seu capital de giro. Né? E aí, obviamente, né, quanto mais tempo aqui, pior para a empresa, né? E quanto maior aqui o nosso PR, também pior para a empresa. Ok? Tudo bem até aqui? Fechado aqui essa parte? Giro do ativo, né? Como é que a gente fala aí do giro do ativo, tá? Uma vantagem de dar aula em casa é essa: a gente pode tomar café. Giro do ativo operacional, basicamente, gente, é a mesma leitura e a mesma interpretação que a gente dá ao giro do estoque. Quanto mais se girar o ativo, mais girar o ativo operacional, a gente entende que mais dinâmica a empresa se encontra na sua operação. E quanto mais dinâmica, melhor, porque diz o ditado, diz a regra da natureza, tudo aquilo que não está em movimento está morrendo. Pelo menos é o que eu aprendi na escola quando falava-se de biologia. Se uma célula não está se movendo, ela está morta ou está morrendo. Né? Consultem aí no Google para ver se realmente isso é fato. Mas foi o que eu aprendi há muito tempo atrás. O professor falou,
Se na natureza uma molécula, uma célula não está em movimento, ou ela está morta ou ela está morrendo. A empresa segue o mesmo conceito. Então, assim, quanto mais dinâmica ela for, né, mais viva ela está. Perfeito? Quanto mais rápido o seu estoque estiver girando, melhor para a empresa. Quanto maior for o giro do ativo da empresa, ou seja, de toda a sua estrutura, né, é sinal que a empresa está trabalhando, tá, né, tá num processo dinâmico. Né? E quanto maior o giro do ativo operacional, melhor ainda para a empresa. Ok? Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente calcula isso? Tá? A gente calcula da seguinte maneira: vendas líquidas, ok? Vendas líquidas, né? Dividido pelo ativo total. Deixem o médio aqui de fora. Pegue o ativo do período, tá? E aí vai dar o número de vezes que o ativo se renova na sua totalidade. Perfeito? Giro do ativo operacional, a mesma coisa. Vendas líquidas dividido pelo ativo operacional. Não precisa fazer pelo operacional médio, operacional do período avaliado. Ok? E aí o ativo operacional é o ativo circulante. Ativo operacional é o ativo circulante, somado apenas o ativo imobilizado que se encontra no ativo permanente ou no ativo não circulante. Tá? Porque aí o que você vai ter que somar aí? Eu vou pegar meu ativo circulante. É uma fábrica. A fábrica tem uma estrutura física, né? Um prédio, alguma coisa do gênero. Isso não está dentro do ativo circulante, isso está lá no imobilizado, no ativo não circulante. Então você soma esse valor também, essa conta também, no ativo circulante, que aí você terá todo o ativo operacional. Perfeito? E aí, a mesma coisa, divide as vendas líquidas pelo ativo operacional, você tem o giro do ativo operacional. E quanto maior for essa quantidade de vezes que o ativo operacional gira, melhor para a empresa. Tá bom? Bom, vamos falar aí sobre análise de capital de giro. Vamos fazer uma análise sobre capital de giro. Como é que ele se relaciona, tá? Como é que ele se relaciona com os prazos médios de pagamento, recebimento e os giros, né? Do contas a receber, do contas a pagar, do estoque, né, o ciclo financeiro, o ciclo de caixa, qual a importância do capital de giro para a empresa quando a gente observa, né, esses outros indicadores e avalia. Tá? Avalia. Eu já tive experiências, por exemplo, gente, que aconteceu o seguinte, né, o dono da empresa, o gestor que estava à frente do financeiro, né, enquanto eu atuava como controle, resolviam fazer, junto com o comercial, resolviam fazer uma promoção, falaram assim, vamos dar mais prazo para os clientes, né, para aumentar o faturamento. Tá, ok, vamos dar mais prazo ou aumentar os prazos de pagamento dos clientes para conquistar mais, né, mais clientes e aumentar o faturamento. Perfeito. Só que quanto mais tempo eu levar do meu cliente, mais eu preciso de capital de giro, né? Mais eu preciso de capital de giro para suportar os meus compromissos que estariam vinculados aos recebimentos desses meus clientes. Então não é simplesmente, vamos aumentar os prazos para aumentar o faturamento, tá, perfeito. Mas e os compromissos que vão estar entre os pagamentos e os recebimentos? Né? Que pode estar aí fornecedores, impostos, folha de pagamento, né? Aluguéis, perfeito? Empréstimos. Né? Se eu vou alongar o meu prazo de recebimento para aumentar o meu faturamento, né, para captar mais clientes, como é que ficam os compromissos que estão vinculados a esses prazos? Será que eu tenho caixa suficiente para suportar essa operação? Vou exemplificar isso numa situação prática, vivenciada
na Telefônica, que era uma prática na hora de fazer contratação de fornecedores. Tá? O que a Telefônica dizia e rezava no contrato, que hoje é a Vivo, né? Não sei, provavelmente deve seguir na mesma política. Eu pago o meu fornecedor, isso falando especificamente de call center, contratação de empresas de call center. Eu pago o meu fornecedor de serviço, tá? 90 dias após a emissão da nota fiscal. Ok? 90 dias. Então, vamos retomar aquele quadrinho lá. 90 dias aqui, né? Então, eu emiti a nota aqui e vou pagar 90 dias depois, Telefônica, né? Ao meu contratado, empresa de call center. 90 dias depois. Perfeito, né? Então, eu prestei um serviço aqui durante 30 dias, né? Vamos colocar aqui de 1º a 30 de janeiro, né? Ou 31 de janeiro. Aí no dia 1º de fevereiro eu emito a nota. Só vou pagar a nota, eu não, né? Meu contratado, né? Fornecedor. E eu só vou pagar meu fornecedor 90 dias depois que ele emitir a nota, né? Do período que ele trabalhou para mim. Ok? 90 dias. Então, conta aí, fevereiro, março, abril, maio, né? 1º de fevereiro, 1º de março, 30 dias. 1º de março, 1º de abril, 60 dias. 1º de abril, 1º de maio, 90 dias. Correto? E aí, tranquilo. Aí eu pergunto a vocês, a empresa não trabalhou aqui prestando serviço, né? No mês seguinte não tem que pagar os funcionários? Como é que vai pagar os funcionários se vai receber da empresa que prestou o serviço 90 dias à frente? E detalhe, não é só pagar esse primeiro mês, pagar o segundo mês e pagar o terceiro mês. Ou seja, quando a gente fazia a seleção e a avaliação, né, para saber se um fornecedor poderia trabalhar para a Telefônica, né, entrando nessa condição de pagamento, aceitando essa condição de pagamento, um dos itens que a gente avaliava profundamente era se a empresa tinha lastro para pagar 3 meses de salário antes de receber a primeira nota do seu primeiro mês de trabalho. Se ela não tivesse fluxo de caixa para isso, a gente nem aprovava a contratação. Olha, ela não vai suportar. Como aconteceu um fato lá num período que a gente foi chamado para ajudar na diretoria de compras, que foi justamente identificando fornecedores que a princípio faziam de tudo para entrar, né, como fornecedor da Telefônica, mas 3 meses depois o fornecedor quebrava ou saía, deixava o contrato. Por quê? Porque ele não conseguia suportar isso, né? Não conseguia suportar. Ok? Então imagina, né? Pegando aí a questão dos supermercados, né? O supermercado comprou a mercadoria, né? E vai pagar 90 dias depois, né? E aí? Só que com 30 dias já vendeu tudo. E o fornecedor? O fornecedor tem compromissos, mas vai ter que esperar 90 dias para receber ainda do cliente? Então como é que fica isso? Precisa ter aí um excelente, um ótimo capital de giro próprio para suportar isso. Porque o capital de giro, na verdade, ele suporta e se e financia a sua operação, é um autofinanciamento. Então não é só simplesmente, vamos aumentar os prazos dos clientes para faturar mais, que ótimo, vai aumentar o recebimento lá na frente, mas quem vai financiar esse período? Tá? Então isso é importante entender isso dentro do fluxo de caixa, ok? Esse giro, né, que a empresa tem na sua operação e quanto, né, o meu capital de giro será empregado para financiar a operação. E aí como é que eu analiso o capital de giro próprio, ou, né, o capital de giro da empresa, a necessidade de capital de giro? Primeiro que isso é interessante, né? Aliás, isso é muito importante para se tomar decisões dentro da empresa, tá? Porque você vai estar comprometendo aí os seus recursos, não só futuros, mas os recursos correntes e atuais, tá? Então, objetivo aí, aprender as decisões que envolvem uma gestão eficiente do caixa, né?
na administração dos recursos, principalmente no curto prazo, a importância do capital de giro que a gente tem para fazer isso, conhecer o método Fourier, né, da análise financeira através da reclassificação dinâmica do balanço, né, que a gente utiliza uma fórmula para calcular aí o capital de giro próprio, capital de giro, a necessidade de capital de giro, para saber se realmente o capital de giro que a empresa tem suporta, né, as suas necessidades. E determinar a necessidade de capital de giro que a empresa precisa para o seu negócio. Daí tem que entender também o seguinte: quais são as fontes de financiamento desse capital de giro? É uma fonte de financiamento própria, ou seja, são sócios que estão aportando dinheiro na empresa, ou eu estou buscando esse dinheiro no mercado, né, seja ele a curto prazo ou a longo prazo. Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês quando eu analisei JBS junto com um grupo de alunos, que eles aumentaram o endividamento a longo prazo para aumentar e expandir a sua operação, né? Isso estava tudo dentro de um planejamento muito bem elaborado, muito bem, né, trabalhado, de forma muito minuciosa, né, para contemplar os custos financeiros e saber o quanto esse incremento, né, esse aporte de capital poderia realmente alavancar a empresa, né, sendo um capital de terceiros, não um capital próprio, tá? Para reforçar o seu capital de giro, né? Lembra quando eu falei da Magazine Luiza também, que estava fazendo uma captação de recursos, ok? Então, precisa entender muito bem a finalidade, ou melhor dizendo, precisa entender muito bem a fonte, né, e a finalidade da aplicação desse recurso. Tá? Verificar se não há nenhum desequilíbrio econômico, se não vai causar nenhum desequilíbrio econômico, ok? E aprender a calcular o saldo de tesouraria em relação ao financiamento da atividade operacional. Tá? Capital de giro, então, consiste nos recursos de curto prazo, né, passivo circulante, aplicados no curto prazo ativo circulante. Origem e aplicação. Ok? Origem de recursos do passivo, aplicação de recursos do lado do ativo do balanço. Uma gestão eficiente do capital de giro sempre vai consistir em diminuir o ciclo financeiro. Tá? Lembra que a gente viu lá o cálculo do ciclo financeiro? Quanto menor tempo, né, no meu ciclo financeiro, menos tempo eu vou ter que recorrer ao capital de giro da empresa. Tá? Decisões importantes aí sobre o capital de giro. Ora, a gestão do caixa dos estoques, e aí vamos já resgatar o que nós falamos no início da nossa aula. Tá? Quanto mais tempo o meu estoque fica parado, ou quanto mais tempo ele leva para ser renovado, mais custo ele gera para a empresa. Quanto mais tempo ele leva para ser renovado, então mais tempo ele leva para ser vendido. Quanto mais tempo ele leva para ser vendido, mais tempo ainda eu vou levar para receber o que eu vendi. E isso vai implicar aonde? No meu caixa, porque se eu levo mais tempo para receber, mais tempo eu levo para colocar dinheiro em caixa, ok? Para suportar ou para honrar o quê? Os meus compromissos, né, com os meus credores, ok? Com relação à política de crédito e cobrança de recebíveis, né, como eu falei para vocês nessa situação, né, que eu passei, o pessoal queria aumentar os prazos dos clientes, né, concedendo mais crédito, né, ou aumentando o prazo de recebimento, né, dos clientes, e aí com o quanto isso poderia impactar e necessitar mais de capital de giro para financiar esse cliente, porque na verdade você está financiando o cliente, né? Empréstimos de curto prazo e outras disponibilidades de financiamento, né? Se eu estou ampliando o meu prazo de recebimento, ou se eu estou ampliando o meu prazo de estocagem, eu vou ter que buscar fontes, né, para obter recursos para poder suportar esses custos ou suportar esse período maior aí, né? Os financiamentos do estoque e os financiamentos dos recebíveis, tá bom? Preocupações sobre o capital de giro, né? Disponibilidade da matéria-prima e estoque, claro. O que a gente entende aí? Se o meu estoque está parado, gente, o meu capital de giro está ali também, né?
meu capital de giro também está ali, pode estar parando ali, travando ali, tá? Operação da linha de produção de forma contínua, ok? A concessão de crédito a clientes e cobranças dos atrasados, que aí imagina o seguinte, eu tenho que pensar também na inadimplência, ok? O quanto a inadimplência também pode impactar no meu capital de giro, porque é dinheiro que está na rua, não estou recebendo, não está entrando no meu caixa, tá ok? As vantagens de uma compra a crédito e descontos por pagamentos antecipados. De repente eu estou recebendo pagamentos antecipados e dando descontos, mas esses descontos estão impactando no volume de pagamentos que eu tenho, e aí eu sou obrigado a fazer o quê? Ah, recebi antecipado, perfeito, deu um desconto, mas eu recebi antecipado 100, eu recebi antecipado 80, quando na verdade era 100. E aí o meu compromisso também é de 80, então assim, cadê o meu lucro? Né? Cadê aí a minha lucratividade por receber antecipado, se eu dei um desconto? Né? E aí, se eu receber antecipado e dei um desconto, dependendo do desconto que foi dado, quanto isso eu possa impactar no meu capital de giro, no sentido de, olha, vou ter que usar o meu capital de giro para complementar aquele desconto que eu dei. Né? A gestão do caixa disponível, os pagamentos de funcionários, impostos e demais obrigações do dia a dia, né? Tudo isso é importantíssimo, né? Na hora da gente fazer a gestão, aí, uma gestão eficiente do capital de giro da empresa, tá ok? Tá claro isso até aqui, gente, para vocês? Tá entendível isso? Tá? Acredito que quando vocês reverem o vídeo novamente, né, e intercalando ou, né, na verdade, fazendo as conexões, né, dos pontos que eu estou listando aqui, né, vocês possam entender melhor. Mas entende a importância quando a gente fala de prazo de pagamento, prazo de recebimento, os giros, né, que os giros representam a dinâmica do negócio. Quanto mais gira, mais dinâmico o negócio está. Quanto menos giro é porque o negócio está degringolando. Né? Os prazos, né, de pagamento e recebimento e de estocagem, né, o quanto isso pode interferir, né, no meu ciclo financeiro, e quanto isso pode impactar na necessidade de eu ter dinheiro, que é o capital de giro, para financiar esses gaps, né, que vai existir entre pagamentos, né, dos meus fornecedores e recebimentos dos meus clientes. Porque aí eu tenho outros compromissos nesse gap aí, nesse ato. Né? Tá claro isso para vocês? Até aqui? Tá entendível? Me dê Tá ok até aqui, gente? Tô preocupado. Porque o que vai acontecer aí? A gente vai acrescentar, né, esses novos indicadores também aquele grupo de indicadores que a gente já trabalhou. Né? A gente, como eu falei, nós vamos cada vez mais aumentar, aprofundar, né, e emergir, né, ou mergulhar, melhor dizendo, né, na análise profunda da situação econômica e financeira da empresa. Ok? Cada vez mais. Tudo bem? Ok. Pergunta aqui, ok. Tudo bem até aqui, gente? Pessoal, me dê um okzinho aí, por favor. Seja a Silvia deu ok aqui no WhatsApp.
Ok, pessoal? Vou seguir, tá? Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Sim ou não? Pessoal, tudo bem? Tô preocupado. O pessoal não me deu mais nenhum retorno. Pessoal, alô, alô. Pessoal, alô. Pessoal, pessoal, tudo bem aí? Voltamos aí. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? E aí, pessoal? Voltou? Tudo bem aí, gente? Ok. Bom, vou seguindo então aqui, tá? Com a transmissão, tá gravando aqui a aula, tá certo? E aí depois eu subo o vídeo para vocês aí, tá? Bom, falando então, né, sobre
Estava falando sobre a preocupação sobre capital de giro, a gestão do capital de giro, perfeito? E aí a gente entra, né, naquele método Fourier, né, que é justamente entender a dinâmica da necessidade de capital de giro, perfeito? Sobre a operação da empresa. Então a gente tem aqui o capital de giro da empresa, quanto a empresa necessita, né, desse capital de giro, quanto ela necessita de capital para financiar a operação e quanto realmente isso sobra, e que se for um valor positivo é porque a empresa realmente suporta a operação, se for negativo isso indica que a empresa necessita de recursos, né, de recursos de terceiros aí para suprir a sua operação, tá bom? Ok aí? Bom, deixa eu ver aqui a transmissão. Transmissão, ok. Bem, então, seguindo aí, né? Existe um cálculo, né, que a gente entende, que a gente efetua, avalia, que é o capital circulante líquido é a diferença do ativo circulante menos o passivo circulante. A gente aprendeu na análise dos índices de liquidez que era ativo circulante dividido por passivo circulante me daria lá aquela paridade, né, de que, olha, para cada R$1 de dívida que eu tenho no passivo circulante, eu tenho R$1,50 no meu ativo circulante, ou seja, eu tenho aí uma sobra de 50 centavos ou de 50%, né, de recurso. Quando a gente faz esse cálculo aqui, na verdade aquele 0,50, né, que eu estou falando de forma aqui hipotética, é justamente o seu capital circulante líquido. Tá vendo aqui, ó, explicando aqui, ó, né, a diferença, né, a sobra que tem, né, que eu tenho para compor aqui os meus pagamentos, né, dos meus credores, tá bom? Então, essa sobra aqui, quanto maior essa sobra, melhor, né, que a empresa possui aí lastro, né, para honrar os seus compromissos. E aí é o seguinte, ativo e passivo circulante, a gente vai entender aqui como é que a gente vai fazer esses cálculos e onde a gente vai buscar essas informações e como é que a gente classifica esse grupo, né, nessas siglas aqui, para fazer os cálculos do capital de giro, necessidade de capital de giro, e o capital de giro é o capital circulante líquido, a gente já viu aqui, ó, né, ativo circulante menos passivo circulante é meu capital circulante líquido ou capital de giro, tá bom? Bom, ok até aqui? Ok? Vou fazer um pinga-pinga agora aqui no WhatsApp e no chat. E aí vocês vão me dando ok aí, tá bom? De qualquer forma tá gravando, tá? Bom, vamos lá. Seguindo, tá? Eu tenho aqui o meu ativo circulante financeiro, que é representado pela conta de caixas, bancos, aplicações financeiras, né? Tudo que está ali dentro daquele grupo que a gente tem de disponibilidades imediatas. O ativo circulante operacional já envolve estoques, contas a receber, provisão de devedores duvidosos, adiantamentos, né, o que está mais ligado diretamente lá à operação da empresa. Tá? O meu passivo circulante financeiro são empréstimos e financiamentos de curto prazo, né, tudo aquilo que eu tenho de compromisso relacionados, né, de natureza, né, tomadora, né, como empréstimos, tá? E o meu passivo circulante operacional está relacionado com fornecedores, impostos a pagar, salários, provisões, né, que entra aqui nesse grupo que a gente define como passivo circulante operacional. Como é que a gente calcula a necessidade de capital de giro? Eu vou pegar o meu ativo circulante operacional e subtrair o meu passivo circulante operacional. Isso vai dar um valor. Tá? Se esse valor for menor que o meu capital circulante líquido, tá? Eu estou numa situação favorável, ok?
Por quê? Porque o dinheiro que a empresa necessita para girar toda a sua operação, eu tenho capital circulante líquido ou capital de giro suficiente para suprir essa operação. Tá? Agora, se for maior, ou seja, se o meu capital circulante líquido for menor que a minha necessidade de capital de giro, aí a situação é desfavorável, né? Um overtrading, como chamam. Aí o que acontece? Eu tenho que recorrer a empréstimos bancários, ok? Para poder suportar, né, e suprir aí as necessidades da empresa, tá bom? E aí o saldo de tesouraria, ele é calculado entre o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, tá? Isso representa a margem financeira que a empresa tem, né, de financiar um crescimento operacional. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, né, do capital circulante líquido menos a necessidade de capital de giro da empresa, né, isso nos remete ao ativo, né, ou ao saldo de tesouraria que a empresa tem. Tá? Se esse valor der negativo, né, se o meu capital circulante líquido for menor que a necessidade de capital de giro, isso quer dizer que eu tenho aqui dentro do meu saldo, né, de tesouraria composição de capitais de terceiro como empréstimos, tá? Para poder suprir aqui a minha necessidade de capital de giro. Tá bom? Bom, temos aqui o nosso exemplo onde a gente aplica, né, o método Fourier, e aí nesse exemplo ele diz o seguinte, que o meu capital circulante líquido ou capital de giro é de 188 mil, ou seja, meu ativo circulante menos meu passivo circulante tem 188 mil. Né? A necessidade é de 45 mil. Né? O meu ativo circulante operacional menos meu passivo circulante operacional é de 45 mil. Logo, né, quando eu subtrair um pelo outro, eu vou ter 234 de saldo de tesouraria. Tá ok? Nesse caso aqui específico, ele vai dar um número negativo, por quê? Porque o meu passivo circulante operacional, ele é maior, tá? Ele é maior, então ele dá um saldo negativo. Quando a gente tem um número negativo na necessidade de capital de giro, isso quer dizer o quê? Que os meus prazos de pagamentos são superiores aos meus prazos de recebimento, tá? Se vocês encontrarem esse tipo de situação, é essa leitura que vai dar. Os meus prazos de pagamento são superiores aos meus prazos de recebimento. Ou seja, eu recebo primeiro para depois pagar o meu fornecedor. Ok? Bom, é isso. O que eu vou deixar aqui de tarefa para vocês para a gente trabalhar na próxima aula? Tá? Eu gostaria agora, né, de contar com vocês aí, tá? Na construção de uma planilha contemplando, ok? Contemplando a construção desses indicadores na planilha, que nem eu fiz, né, com relação aos indicadores anteriores, tá bom? Vamos fazer vocês vão fazer agora essa planilhinha, colocar as fórmulas lá, tá? E fazer esse cálculo, ok? Dos prazos médios de recebimento, de pagamento, de estoque, os giros, né? Todos os indicadores vocês vão colocar nessa planilha, aplicar, né, a fórmula, né, com os números, né, que vocês vão, os valores que vocês vão estar extraindo do balanço de cada um de vocês, perfeito? E aí, né, vocês vão me encaminhar essa planilha, tá bom? Que aí a gente vai fazer o mesmo processo daquele feedbackzinho com relação à correção do exercício, tá? Tudo bem aí? Tá? Vou repetir então. Tá tudo gravado, tá, gente? Fica tranquilo que tá tudo gravado. Vocês vão pegar esses indicadores que a gente falou hoje
e vocês vão construir, ou seja, vocês vão transcrever esses indicadores, estruturar esses indicadores numa planilha Excel, ok? E aí vocês vão fazer os cálculos, né, de rotatividade, de prazos, né, a necessidade de capital de giro, do capital de giro próprio, perfeito? Nessa planilha, ok? E vão me encaminhar até a próxima aula, tá? A próxima aula, quarta-feira que vem, é no dia, hoje é dia 20, né? No dia 27, tá? E aí eu vou pedir que vocês me mandem, né, até durante o dia, antes, até meio-dia, né, para que eu tenha tempo de abrir essas planilhas e depois discutir em sala de aula os números, né, que foram obtidos aí, ou que vocês foram obtendo aí nessa primeira análise, tá ok? Por favor, tentem fazer isso aí no Excel, me encaminhem, tá bom? Para a gente fazer, né, continuar construindo nossa planilha de análise econômica financeira, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, se tiver alguma dúvida, né, vou tentar atender aí no privado, né, no WhatsApp, tá? E na próxima aula a gente volta com esse assunto e com as planilhas que vocês construíram para saber como é que vocês fizeram, né? Que aí agora é um desenvolvimento de vocês em cima da teoria, né? E que vocês vão aplicar na prática nos balanços que vocês estão analisando aí individualmente, né? Que vocês escolheram cada um o seu, tá bom? Espero que vocês me encaminhem isso, tá? E aí eu vou encerrar por hoje essa aula, que vai estar aí gravada, perfeito? Vou já subir para o canal do YouTube, subir lá para o Google Drive, tá bom? E aí a única coisa que não vai ter nesse momento é a planilha, que aí agora eu vou querer que vocês, né, vou pedir para vocês construírem, tá ok? E aí na próxima aula a gente faz os ajustes aí, né? Eu pego aquele exemplo que a gente estava falando do atacadão e de repente a gente utiliza isso para trabalhar na prática e fazer o feedback aí na próxima aula, tá? Mas construam a planilha e me encaminhem até a próxima aula para a gente também já ir fazendo aquele processo, né, de construção dos trabalhos, dos exercícios para provavelmente compor a próxima nota aí de avaliação de vocês, tá? Se seguir aí nessa mesma condição, nessa mesma situação das aulas via online, tá ok? Tá bom? Então é isso. Obrigado mais uma vez pelo empenho, pela dedicação de vocês, né? Pela batalha de vocês todos aí, tá certo? Vou me despedindo aqui, tá bom? Espero que corra tudo bem aí, né, dentro dessa semana, né? Que vocês fiquem bem, passem aí uma ótima semana, um ótimo final de semana, cuidem-se, perfeito? E lembrem-se sempre, tá bom? Que o nosso maior patrimônio é a nossa saúde. A saúde é o nosso maior patrimônio, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus, né? Se cuidem e até a próxima aula aí. Tá bom? Abraço a todos. Tchau.